E com a gente também aqui hoje, né, tá Emerson Borges, o criador, né, do canal Deuses e Homens, né? E ele também é escritor, né? Tem um livro, o livro dele é Bíblia, desculpa, As Origens Mitológicas da Bíblia. É esse o nome mesmo? É não, o nome da palestra, né? Mostra aí, deixa eu É, passar aí pra gente ver, Emerson. Pode mostrar aí pra gente. Olha, a Bíblia sobre escrutínio. Olha aí. isso, exatamente. A Bíblia sob escrutínio. Esse livro aqui é um trabalho de uma vida, né? Que eu, só para me apresentar aqui, eu fiquei 20 anos como ministro religioso e fui descobrindo, né? Fui fazendo questionamentos e passou um tempo, eu resolvi colocar toda a minha experiência, toda a minha vivência nesse livro, né? As minhas descobertas, né? Primeiro sobre as religiões e depois sobre a Bíblia, que é a base de todas as religiões, né? Então, eu levei 5 anos para escrever esse livro. Foi um trabalho de pesquisa e estudo muito grande. Eu pesquisei mais de 300 estudos acadêmicos para fazer esse livro, né? E eu não tinha espaço na grande mídia, comecei a usar as redes sociais, né? E as redes sociais foi um marco nessa, porque desde que as redes sociais ficaram assim amplas, nós tivemos condições de divulgar mais, né? Então eu fora da grande mídia eu já consegui, já estou na terceira edição, né? Então eu já consegui fazer assim distribuir meu livro para o Brasil inteiro. E aí eu usei o meu canal no YouTube, né? Deus e Homens, que eu já tenho 18 mil seguidores lá. Eu tenho a minha página no Facebook, que eu tenho 350 mil seguidores. Mas essa página no Facebook é a mais antiga, né? Porque ela já tem 10 anos, né? E até hoje eles não conseguiram derrubar ela. Então, por isso que ela está se aguentando e está crescendo, né? E também tem meu site, né? www.deuseshomens.com.br. E se alguém quiser adquirir meu livro, pode adquirir através do site, pode adquirir no meu canal, pode adquirir diretamente comigo no WhatsApp, né? Pode fazer um Pix para mim, eu envio, o pessoal manda o endereço, eu tenho feito muito assim, tem dado muito certo. Então, eu consegui aí, sem estar na grande mídia, já consegui vender 3 mil livros no Brasil. Quer dizer, eu acho que isso aí já é uma coisa considerável, né? Então eu fico muito feliz assim de ter conseguido abranger tantas pessoas. E fico feliz tanto a Karina como ao Riba, como ao Rogério, né, ter me convidado. Fiquei muito feliz. Espero que ano que vem possamos fazer esse encontro presencial, porque eu tenho uma grande vontade de ir aí conhecer a Paraíba, né, conhecer todos vocês pessoalmente, né? E estou aqui à disposição, né? Vocês me pediram para falar um pouquinho sobre as origens mitológicas da Bíblia. Então, a hora que vocês quiserem perguntar e tal, eu teria o maior prazer em falar. Inclusive, no meu livro tem um capítulo especial sobre isso, as origens mitológicas da Bíblia. Que legal, né? Assim, no caso, eu conheci o livro a partir do momento que o Rogério falou, né? E eu nunca tinha, assim, visto o seu canal. Quando eu fui lá, eu vi que realmente uma das coisas que ajuda muita gente a fortalecer nossa descrença realmente é a leitura da Bíblia, não é verdade? Eu só vou dar tchau aqui para a Ribamar para a gente Exatamente. iniciar aqui com a palestra. Tchau, Riba. Então, Emerson, né, gente? Vocês chegaram agora, tá vendo aqui? Ele é um ex-ministro religioso da Testemunha de Jeová e autor do livro Bíblia sobre Escrutínio, né? Criador da página Deus e Homens, e veio hoje falar com a gente sobre as origens mitológicas da Bíblia. Né? Como você começaria explanando esse tema? Para a gente se situar um pouco e as pessoas que estão assistindo poderem tirar alguma dúvida, alguma curiosidade. Bem, quando eu era ministro religioso, Karina, uma das coisas que me chamava atenção é justamente isso. Quando eu ia ensinar a Bíblia para as pessoas, eu ia fazer palestras, eu ia falar com as pessoas, elas, assim, certas histórias parece que não faziam muito sentido. E eu ficava assim, pensando assim, mas será que isso é verdade? Será que essas histórias têm base mesmo, né?
Então eu fui começar a fazer uma pesquisa ainda na época que eu era religioso sobre as origens das histórias que estão na Bíblia. Aí eu comecei a pesquisar sobre a criação, né? O relato de Adão e Eva. Comecei a pesquisar sobre o dilúvio bíblico, né? O dilúvio dos dias de Noé, né? E comecei a analisar esses relatos. Aí eu comecei a perceber, nos meus estudos, que haviam relatos, né? Haviam relatos assim muito parecidos de povos que ali viviam perto ali dos judeus, né? Babilônicos, egípcios, sumérios, acadianos, e que esses povos eles tinham lendas semelhantes, né? Por exemplo, a lenda do dilúvio tem um mito ou uma epopeia que chama Epopeia de Gilgamesh. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é fácil de pesquisar, você só abrir o Google e digitar lá Epopeia de Gilgamesh. Então, vai mostrar justamente esse mito, um mito sumério acadiano, que existem tabuinhas de argila que remontam a 3.000 anos antes da nossa era comum, antes de Cristo, né? Quer dizer, muito antes dos relatos bíblicos começarem a ser escritos, e que já falava de uma história de uma inundação no mundo, e que Deus escolheu um homem, mandou ele construir uma embarcação, né? E proteger alguns animais, algumas sementes. Então eu falei assim, gente, mas, puxa vida, né? Tá muito parecido isso aí, né? Tá muito igual, né? Aí eu fui começar a pesquisar não só esse mito, como outros mitos, e fui vendo muitas similaridades, né? Todas as histórias da Bíblia, né? Por exemplo, o mito da criação, né, de Adão e Eva, ele é muito parecido com um mito babilônico que chama Enuma Elish, que é um mito babilônico, que os judeus eles foram cativos na Babilônia durante um bom tempo, e provavelmente quando eles começaram a escrever a Bíblia, porque se você pesquisar os grandes historiadores, tem um consenso de que a Bíblia foi escrita no exílio babilônico. Ela começou os primeiros esboços da Bíblia atual, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado Pentateuco, ou o Torá, né, dos judeus. Então, esses primeiros livros, segundo um consenso entre os historiadores, começaram a ser escritos, começaram a ser os primeiros esboços no exílio babilônico. Então, ali, eles estavam exilados fora da sua terra, precisavam criar uma história para unificar o povo, para manter as tradições deles. Aí eles começaram a pegar aquelas lendas, semilendas, né, de Noé, de Abraão, né, da criação, e foi montando ali o Gênesis, né, que seria o primeiro livro. E na Babilônia, no Enuma Elish, que era um mito que já era antiguíssimo ali, falava justamente sobre um início perfeito. Ele falava que havia um caos e o deus deles lá, o Marduk, teve que combater o caos para trazer a ordem, né? E em Gênesis fala justamente isso, né? Que era um caos e aí Deus trouxe a ordem. Então, assim, você vê muita semelhança, né? Na Bíblia fala de 6 dias criativos. No Enuma Elish fala-se de 6 deuses principais que começaram a criar as coisas. Na Bíblia fala do homem ser criado do pó do solo. Né? No Enuma Elish fala de se criar o homem, dividir o mar e a terra, né? Quer dizer, a terra seria bem semelhante ao pó do solo. Né? Então, assim, você vai notando muitas semelhanças sobre isso, né? Inclusive, até um termo que tem na Bíblia hebraica, que fala águas de profundezas, se parece muito com um termo babilônico, que é chamado Tiamat, que é um dragão que é venerado no Enuma Elish como chamado Deus das profundezas das águas. E o mar profundo da Bíblia hebraica copiou até mesmo a maneira de se escrever. Então, assim, quanto mais eu aprofundava no assunto, mais eu via que existia essa influência. Quer dizer, os judeus simplesmente eles sugaram aqueles mitos ali que haviam, né, daqueles povos ali vizinhos, e começaram a criar o seu próprio mito. Só que hoje você vai falar isso para os religiosos, eles falam que não, que a Bíblia é sagrada, que foi Deus que inspirou, e que é toda a palavra de Deus, que essas histórias desses povos é tudo mentira, e que o relato do Gênesis é o correto. Entendeu? Só que, na realidade, esse relato é um plágio, ou uma cópia
de outros mitos que já existiam. Isso eu estou citando só apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia, né, sobre essa questão aí. É interessante porque, assim, a gente vê, né, que é uma construção humana, né, e como ela, a influência dela, né, dos valores, dos dogmas, realmente pegou porque foi construído em cima da própria cultura daquele povo, né? Aí fica mais fácil, né, se tornar uma verdade. Exatamente. Até, inclusive, Karina, quando eu estiver falando, se você quiser até deixar seu telefone, ó, seu microfone aberto, que é bom para a gente interagir imediatamente. Porque não me atrapalha, não. Pode deixar seu microfone aberto, viu? E Tá você também, viu, certo. Rogério? Vamos trocar uma ideia aqui com os microfones abertos, que é melhor. É, eu não sei se você sabe, ou se você já pesquisou sobre esse assunto, assim, mas nas minhas pesquisas, por exemplo, se você olhar o código mosaico lá de Moisés, né, a lei mosaica, os cristãos ficam, foi um avanço para a época, porque Moisés fez as leis que privilegiavam, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que se você observar, lá em Babilônia já existia um código chamado Código de Hammurabi. Quem quiser pesquisar é só abrir o Google lá e digitar Código de Hammurabi. Os babilônicos já tinham códigos de leis muito mais antigos e que eram muito semelhantes à lei mosaica. A questão do olho por olho, dente por dente, né? Aquela coisa toda, né? Você encontra também nos códigos babilônicos. E códigos muito mais antigos também, como sumérios, acadianos. Então, quer dizer, eles não inventaram nada, eles simplesmente começaram a adaptar a sua própria lenda baseada nas lendas desses povos vizinhos. Sim, sim. É muito complexo, né? E às vezes a gente tenta mensurar, mas é uma realidade tão distante. E quando eu penso sobre isso, às vezes a gente percebe o porquê do pensamento ser tão arcaico também. Porque assim, a gente vive no Exatamente. século XXI, nosso tempo cronológico é um, não, o tempo cronológico do evangélico é um, muito diferente do tempo lógico que a gente vive realmente, assim, nossa realidade, né? E essa bolha que os pastores, eles tentam, que a igreja, né, tenta domar, não tem pastores porque todas as religiões, né, que a igreja tenta Os colocar, líderes religiosos, né, no caso. exato, né, nos seus fiéis, não é? Faz com que e eles reforçam esse discurso arcaico. Qualquer modernidade, qualquer coisa é do demônio. Você não use porque você pode mudar seu pensamento. Quem tem muita história, né? De dizer assim, ou não vá para a universidade se for, tenha cuidado, vigie, né? Porque lá você vai ser tentado de todas as maneiras, porque a universidade é um lugar de excelência acadêmica, de pensamento crítico, reflexivo. E isso, Realmente. e eles sabem disso e temem isso, por isso que eles fazem tanto terror psicológico, eu acho, na cabeça dos adolescentes. Inclusive, quando eu era testemunho de Jeová, que eu era da religião, quando eu era jovem, eu fui fortemente desincentivado a fazer uma universidade. Porque o meu Sim, grande sonho sempre foi fazer história, né? Eu sempre quis formar em história. Mas eles ficavam, né? Não, o mundo vai acabar, nós estamos no fim do mundo, isso é bobeira, ficar gastando tempo com isso. Você tem que ser missionário, você tem que pregar a palavra, esquece esse negócio de universidade. Quer dizer, eles não proibiam, né? Mas eles desincentivavam fortemente. Você era visto assim até mal, você era mal visto se você tentasse prestar um vestibular, né? Porque eles falavam que lá você ia ser desviado. Mas na realidade não é isso. É porque eles sabem que lá a pessoa vai começar a ter acesso a informações que dentro do meio religioso eles jamais teriam. Para você ter uma ideia, quando eu era testemunha de Jeová, eles não deixavam a gente ler nem revista Veja. Porque na época não tinha internet, não tinha essas coisas, tinha aquelas revistas mais famosas, um jornal, uma coisa, né? Eles sempre incentivavam a gente a ler somente as revistas Sentinela e Despertar, que eram as revistas das Testemunhas de Jeová, que às vezes vocês até já devem ter visto que eles oferecem nas casas, né? Então, a gente ficava só lendo aquilo ali, entendeu? Se você lesse qualquer coisa fora daquilo ali,
você já era visto com outros olhos, assim, você está querendo saber coisa que não deve e tal, né? Então, assim, é realmente um patrulhamento, né? Você é patrulhado. Só que com o advento da internet, das redes sociais, acabou, né? Hoje a pessoa só não vê se não quiser, né? Porque as informações estão todas aí, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui. Paulo Guimarães, Pedro Paulo, fala assim: professor Emerson, como o senhor vê o espaço literário para publicar, para publicações sobre ateísmo? Olá, Pedro, né? Pedro Paulo, né? Pedro Paulo Guimarães. Olha, Pedro, eu vou ser bem sincero com você. Eu, pessoalmente, posso falar do meu caso, né? Eu tive muita dificuldade, viu? Porque os grandes centros, as grandes empresas que publicam livros, eles têm um certo receio com temas assim. Eles acham assim que é um tema que não vai vender muito, porque eles se preocupam muito com a venda, né? E o Brasil, infelizmente, o nosso país, é um país que tem muito religioso, né? 90% é religioso. E você lançar um livro sobre ateísmo, ou você lançar um livro criticando o livro sagrado deles, que é a Bíblia, né? Que no meu caso, o livro que eu publiquei, que é esse aqui, a Bíblia sob escrutínio, ele critica a Bíblia. Então, a maioria dos editores, das grandes editoras, não quis publicar meu livro de início, né? Eles, esse tema aí é meio espinhoso, né? E eu fui tentando. Pra você ter uma ideia, Pedro, quando eu comecei a publicar meu livro, eu tive que recorrer a aquelas plataformas de autopublicação. Eu não sei se você já ouviu falar, chama Clube de Autores, foi a que eu usei, mas existem outras. Você entra, você mesmo faz o arquivo do seu livro, você cria a sua capa, eles têm uma plataforma, você vai seguindo ali. E o primeiro livro que eu publiquei foi assim. Foi através de uma plataforma de autopublicação. Aí que eu fui divulgando nas minhas redes sociais, Facebook, YouTube, fui fazendo vídeos. Aí foi crescendo, fui vendendo, mais pessoas foram conhecendo. Foi aí que uma editora média, de médio porte, chamada Descortese, lá de São Paulo, que topou publicar meu livro. Pra você ter uma ideia, né? Então, realmente não é fácil esse tema. Eles têm um pouco de receio. Parou aqui, deu uma travada aqui. Travou aí. O povo está chegando, dando boa noite, galera. Valeu pelo estar aqui com a gente assistindo. Não esqueça de curtir a live, compartilhar para geral, hein? Antônio Gabriel, tem uma pergunta. Houve algum fato específico que levou o professor Emerson a sair dos testemunhos de Jeová? Antônio, né? Antônio Gabriel. Olá, Antônio, bem-vindo à live. Bem, houve alguns fatos específicos que me levaram a sair da testemunha de Jeová. Porque só para você ter uma ideia, eu fui criado numa família de testemunhos de Jeová. O meu pai, minha mãe, quando eu nasci, eles já eram testemunhos de Jeová. Então eu nasci dentro de uma família de testemunhos de Jeová. E à medida que eu fui crescendo, eu fui ali sendo doutrinado dentro, né, dessa religião. Pra você ter uma ideia, eu batizei com 13 anos de idade. Quer dizer, nem sabia o que estava fazendo, né? A galera foi batizando e eu fui atrás, né? Os primos, amigos, tinha os amiguinhos ali, aquela turminha que faz aquele pequeno universo em volta da gente ali. E quando eu fiquei adulto, né? Quando eu tinha assim, uns 18 para 19 anos, eu comecei a questionar algumas coisas lá dentro. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu questionei dentro desse testemunho de Jeová foi a questão das transfusões de sangue, que eles não aceitam de forma alguma, né? Eles acham, tem um texto lá na Bíblia, que eles interpretam de forma literal, que aquilo ali é falar abster de sangue, né? Então eles acham que envolve transfusão de sangue. E eu sempre achei meio estranho, porque eu pensava assim, gente, mas como é que lá na época que escreveu a Bíblia, que os povos antigos, nem existia transfusão de sangue, né? Como é que eles, ao falar abster de sangue, como é que eles estavam se referindo à transfusão de sangue, né? Aí eu ficava pensativo com aquilo, né?
E aí eu fui pesquisar mais a fundo, e na realidade a Bíblia fala sobre a questão de comer sangue, porque os povos antigos tinham aquela hábito de fazer sacrifícios e matar animais, e às vezes eles comiam o sangue do animal. E ali falava de comer o sangue. Só que eles interpretavam que envolvia transfusão de sangue também. Então, eu fui vendo que isso aí não estava coerente, né? Outra coisa que também me fez sair dessa Testemunha de Jeová, que eu fui vendo que ali não estava correto, eram as datas para o fim do mundo. Que as Testemunhas de Jeová sempre proclamaram muitas datas. Por exemplo, eles falaram que em 1914 ia ser o famoso Armagedon, né, que é o fim, né? Depois não veio, eles falaram que ia ser em 25. Depois não veio, eles falaram que ia vir em 42, durante a Segunda Guerra. Depois não veio, eles proclamaram a data de 1975. Depois não veio, eles falaram que ia ser até o final do século, né, que era 1999, não veio também. Então, aí eu ficava, gente, mas tá estranho isso, né? Fica falando que vai vir o fim e não vem. Então, assim, aí eu fui pesquisando, né? Comecei a pesquisar a origem da religião, quem foi o fundador da religião. Aí eu fui descobrindo que, infelizmente, era uma religião que não tinha base, né? Era uma fantasia, uma ilusão. E aí eu saí da Testemunha de Jeová. E aí eu fui pesquisar as outras religiões e vi que também é a mesma coisa. Porque esse tipo de... Quando a gente vai descobrir, né? É como se fosse uma escada, né? Você vai subindo os degraus. Aí eu fui vendo que as religiões em geral também, todas seguem o mesmo parâmetro. Aí eu fui vendo que o problema estava na Bíblia, que é o livro que todas as religiões se baseiam, né? No caso, as religiões cristãs. Aí eu fui pesquisar a Bíblia mais profundamente, e fui vendo, fui descobrindo que era um livro cheio de contradições, incoerências, mitos, lendas, né? E aí eu fui vendo que a base estava tudo errado, né? Foi aí que eu comecei a questionar até mesmo a existência de Deus, que eu fui me tornando agnóstico, né? Até chegar ao ateísmo, que é o que eu sou hoje. Sim. Lamena, ele fala assim, Rafael Lamena, para vocês, quais são as dificuldades de criar conteúdos que contêm narrativas históricas que desmentem e vão contra as crenças enraizadas na sociedade? Eu acho que ele está dizendo aqui que desmente a Bíblia, né? Alguma coisa que... Um fato histórico que vai desmentir aquilo que está na Bíblia, mas o imaginário cristão, ele consegue fazer analogias que até Deus duvida. Eles fazem um certo contorcionismo, né? Para tentar adaptar. Para você ter uma ideia, eles conseguem. Tem aquela história do Jonas, né? Ficou 3 dias na barriga de um animal aquático. Você vê, se eles chegam a falar que eles chegam a conceber que um ser humano ficou 3 dias dentro do estômago de um animal aquático, isso aí a gente já fica meio assim, né? Um dia eu fui questionar isso um religioso, ele falou assim para mim, falou assim, ó, se na Bíblia falar que o Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Aí eu falei, então não tem como conversar, né? Tá difícil. É verdade. Deixa eu ver aqui, tem mais algum comentário? Gabriel falou assim, mora em Campina Grande, gostaria de manter. Gabriel, depois manda aqui, lá no canal tem um e-mail, manda um e-mail lá que a gente manda um link do grupo do WhatsApp que a gente tem, tá certo? Karina, queria registrar a presença do canal Diabo Rei, grande produtor de conteúdo. Olha aí, assim Diabo sim, ó, Real, Diabo Real, eu Diabo conheço esse canal. Real. Eu tô boa toda, tô lendo bem direitinho. Eu conheço esse canal. Quando eu abri o meu canal, Deus e Homens, ele já existia. Diabo Ah, que Real. Ele é massa. antigo, ele é antigo. É um dos que Vou seguir lá. sobreviveram. Porque muitos foram cancelados, eles derrubaram, Sim. mas esse existe até hoje. Bem-vinda aí, Diabo Real. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, pessoal, continuando aqui o nosso momento, né? Enquanto vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, aí eu vou colocando para os convidados, tá certo? Emerson, você tem mais alguma questão que queira deixar para nós nessa Ah, noite?
Olha, eu estou aqui à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa e tal. E queria lembrar as pessoas do meu livro, né? Fazer um jabazinho aqui, se vocês permitirem. O meu livro está disponível hoje nas principais sites de venda online do país. Inclusive na Amazon, tem lá, viu? Se você quiser comprar o meu livro, na Amazon tem o formato impresso e tem o formato e-book, que é o digital, tá? E eu acho que no Magalu também tem. E se você quiser adquirir diretamente comigo, se você entrar no meu site, www.deusehomens.com.br, você pode comprar o livro diretamente comigo. Você pode entrar, conversar comigo no WhatsApp, tem meu WhatsApp lá, tudo, né? Aí você faz um Pix, uma transferência, e eu envio o livro para você. Você envia o endereço, eu envio o livro diretamente para você. Muitos têm feito assim, às vezes você quer autografado e tal, aí a gente conversa, eu mando para as pessoas, viu? E nas minhas redes sociais é só você entrar no Google e bater lá, Deuses e Homens. Aí tem o site, tem o canal no YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, tá tudo lá. Aí é só vocês acessar lá para adquirir meu livro. E nesse livro tem vários capítulos, né? E inclusive um dedicado às origens mitológicas da Bíblia, que vocês me convidaram aqui para falar sobre isso, né? Pessoal, olha só, eu vou deixar o link quando acabar o vídeo na descrição. Ele me passou já, tá? Todos os links do canal, do site, do Instagram, do Facebook, porque estamos em todas as redes sociais. Por mais que sejamos minoria, mas estamos espalhados, estamos em todo canto. É Somos, verdade. a gente não estamos calados ou quietos, né? Somos poucos, mas somos loucos, como diz a história. E eu quero também deixar a galera aqui, dar uma boas-vindas à galera do Ateus de Pernambuco, que está aqui em peso também. Vai ter um bate-papo aí esses dias com essa galera também, ó. E agora eu vou passar a fala para Rogério, ele vai falar com a gente sobre Bíblia, livro político, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Porque, querendo ou não, tudo tem influência na realidade. Se tem influência na realidade, é política, não é verdade? E assim, aí quando eu terminar de falar, a gente volta, todo mundo, e vocês fazem perguntas, seja, sei lá, fala, alguma curiosidade, tá certo que a gente continua o bate-papo. Rogério, seja bem-vindo. Ok, boa noite, valeu. Eu quero reforçar a importância do livro de meu querido amigo Emerson. Cara, né, didático, assim, de uma clareza assim, fenomenal. Né? E para quem não tem familiaridade com a Bíblia, né, esse livro é um roteiro bem interessante, não só para conhecer, mas para levantar questões, traz informações, questionamentos, problematizações, para quem não tem familiaridade com a Bíblia, e até mesmo para quem tem, como é o meu caso, né? Adquiri logo o livro quando eu soube, né? E aqui o meu é da segunda edição, Emerson. Eu acho que é bastante urgente para que entendamos nossa época, inclusive. Né? E aí eu já emendo, né, sobre o que eu me propus a falar, né? Bíblia, livro político. Né? Eu estava comentando até com Emerson, quando a gente estava combinando, né? A Bíblia, né, não deveria estar em estantes de religião, em livrarias, em bibliotecas. A Bíblia deveria estar numa prateleira de ciência política. Né? Efetivamente, né, é um livro que tem uma penetração enorme nisso que se chama sociedade ocidental. Né? E eu vou pontuar algumas questões nessa direção. Né? No 22º Encontro de Ateus e Agnósticos, eu tinha também pego um tema, me propus a falar um tema assim,
que tem a ver com esse, né? Mas eu falei inicialmente, no 22º encontro, né, em torno da concepção do poder dos evangélicos contemporâneos, o terraplanismo como sendo inerente ao criacionismo. Um criacionista deve ser terraplanista, né? Não há como você eliminar, a não ser fazendo um malabarismo, né, lógico para dizer que é criacionista e não é terraplanista. Eu falei sobre isso, né? E também dei ênfase, né, bastante ao lugar da mulher no contexto social, segundo esse mundo da cristandade, né? Para hoje, né, eu retomo esse tema, né, sobre outras perspectivas, né? E aí, assim, eu iniciaria fazendo registro de questões que comumente eu escuto e que a gente pode ouvir. E até no Face de Emerson, né, alguém tinha colocado lá uma interpelação para a gente, né, dizendo: olha, se Deus não existe, cara, então não tem razão do ateísmo. O ateísmo parece uma religião, né? Aí eu convidei a pessoa que falou isso e disse: vamos lá, assista a live, talvez alguma coisa nessa direção do que você levanta, dessas suas inquietações, né, possa ser abordado, né? E efetivamente é nessa direção que a gente se dispôs hoje, né, a tratar da Bíblia e da importância dela, né? Então, mesmo quem não tenha o menor conhecimento, nunca tenha pego a Bíblia para ler, né, isso não elimina o fato de sua existência ser atravessada por linhas de forças que têm essa origem, né? É só não esquecer, né, que o Brasil, né, é uma invenção europeia, ou seja, cristã, né? E nas caravelas dos genocidas, invasores, né, vinha missionários, sacerdotes, né, levando a palavra aquilo que eles chamam, né, de palavra de Deus, né? Foi assim que esse livro chegou aqui, né, e ele tem, né, tido uma ascendência enorme, né, na configuração disso que a gente chama sociedade brasileira, né? Os valores, as ideias, as categorias de pensamento, né? Se não nos distrairmos, né, e prestarmos atenção, por exemplo, o nosso idioma, né, é português, né? É um idioma que é atravessado pela lógica da cristandade, pela lógica binária da cristandade, né? Nos comunicamos, enfim, né, mas a história desse idioma, né, reflete esse processo de colonização, leia-se evangelização, né, que aconteceu nessas terras, né, que não foi um processo tranquilo, harmonioso, pacífico, de maneira nenhuma, né? Foi com um genocídio brutal, um etnocídio que continua, e o genocídio também, né? E isso tem a ver, né, com as referências, né, que temos para as nossas instituições, né, de uma maneira geral, e para o nosso modo de vida enquanto sociedade, né? Então, nesse sentido, quanto mais conhecermos, né, poderemos, né, alterar, né, a nossa realidade. Quanto menos conhecemos, né, nossa ação fica bastante limitada, né, aos referenciais que já estão colocados, né? E até nessa altura, né, eu tenho também uma história de vida, né, enfronhada, né, na cristandade, né, foi no meio evangélico, pentecostal, efetivamente, né? Em certa altura, quando eu fui me distanciando, né, também me veio o discernimento, né, de que eu não me tornei ateu em certo momento, né? Na verdade, né, todos nós, né, Emerson, todo mundo, nós voltamos a ser ateu, né, porque a gente não nasce acreditando nisso, né? E se observarmos as perguntas que uma criança faz quando está sendo catequizada, né, são perguntas que qualquer ateu assinaria embaixo, né? E são perguntas e questionamentos que têm essa vibração de problematização desses
saber arrogante, pedante, né, dos adultos, né, catequizadores. Né? A criança, como não tem estofo, né, para se contrapor, né, prossegue fazendo questionamentos, né, que desonera, destrói a sisudez do mundo adulto, né, e todas as certezas muito grandes. Né? Eu me lembro que questões que eu fazia, por exemplo, na sala de catecúmenos, né, quando tinha uma sinuca de bico, né, a saída era o seguinte: isso é um mistério. Né? Então, a saída, quando não se sabe o que dizer, é essa, né? Isso é um mistério. Então, eu queria só fazer esse registro, né? Na verdade, que é bom que a gente tenha isso bem posto, né? Para não naturalizar, né, esse modo de vida e tudo que nele está contido. Né? Então, nós não, de fato, né, nós não nos tornamos ateus, nós voltamos a ser ateus. Né? Isso ajuda muito, eu acredito, né, a melhor dimensionar, né, a penetração que tem essas ideias, né, e às vezes como a gente se depara, né, em regiões inusitadas, né, que a gente nem pensava, né, tá lá instalada alguma coisa desse campo, né, da cristandade, né. É, me aproximando, sem ter me distanciado do tema, né, toda a Bíblia, gente, trata de instaurar uma sociabilidade autoritária. Né? Então, o princípio de autoridade, né, tem uma proveniência religiosa. Né? Se vocês pegarem, eu não saberia dizer o capítulo exato, né, mas no Gênesis tem, né, depois da suposta criação do casal, né, lá no jardim, no dito Jardim do Éden, né, a divindade, né, hebraica, né, chama e diz: olha, tá aí as sementes, as aves, os peixes, os animais, exercei o domínio e o controle sobre todas as coisas. Então ali está posto no nosso mito de origem, né, um mandamento, né, uma disposição dada pela divindade, né, que, por sinal, o nome ali no Pentateuco para a divindade hebraica é o plural de deuses, né, Elohim, é um plural de deuses, que os teólogos capciosos, né, inventaram essa coisa de trindade, né, para explicar o plural de deuses lá no Gênesis, no Pentateuco, né, no Gênesis em particular. Notem que ali está naturalizado primeiro, né, uma superioridade humana, né, sobre todo o conjunto da existência, e o conjunto da existência como estando disponível para o uso e abuso, né, por parte dos humanos. É nesse sentido, né, que a gente tem o desenrolar de uma forma de sociabilidade e uma relação com o conjunto da existência que é totalmente predatória e, no limite, suicidária. Né? Estamos caminhando para um colapso que atinge a forma de vidas complexas. Né? A vida continuará efetivamente. Né? Nem sempre houve o ser humano no planeta, né? E nem sempre haverá. Né? Mas o fenômeno da vida segue o seu curso, com certeza. Né? Mas eu queria chamar a atenção exatamente para essa percepção da existência, né? Que é posta, que veio, né? Nessas nossas referências, balizas para o pensamento, para as nossas instituições, né? Que coloca essa disjunção, né, essa ruptura entre o ser humano e o conjunto da existência. Né? Por um bom tempo, né, por exemplo, né, no mundo dessa crença, né, nesse mundo todo, havia, né, a ideia, né, de que apenas o ser humano tinha espírito. Né? No judaísmo, o cristianismo é um judaísmo. Né? No judaísmo, né, e no cristianismo raiz, que é o catolicismo, né, notem que no clero não existe mulher. Por quê? Porque não há espaço, nenhum lugar na Bíblia, né, para o entendimento de que a mulher seja considerada um ente humano completo. A ela faltaria essa alma vivente que foi soprada, né, na narina daquele boneco de barro, né, por Elohim. Então, tanto esse entendimento explica muito, né, de como, de capa a capa na Bíblia, a mulher aparece como uma auxiliadora do homem, né, um ente, né,
que em boa parte da Bíblia está colocada ao lado de camelos, tendas, terras, né? Nesse sentido. Né? Isso, afora também a, a, a ideia, né? Na expansão da cristandade do mundo, né? De que as pessoas de pele escura, né? Também não tinham alma. Né? Então, tanto o racismo como a misoginia, né? Tem essas profundas raízes no texto bíblico. Né? Inclusive, né, para essa tão alardeada salvação, né, a mulher não está contemplada aí. Se você pega Apocalipse 14, né, não há lugar para a mulher. É uma fonte de contaminação. Ela é responsável pelo pecado ter entrado no mundo, aquela coisa toda. Né? O clero judeu e o clero católico, né, não admitem a presença da mulher exatamente por ela ser essa fonte de contaminação. Se vocês pegarem Apocalipse 14, verão, né, que não há lugar nenhum ali para a salvação de mulher. Né? Então, são 144 mil salvos, homens castos, né, que não se contaminaram com mulher. Né? Então, isso não é falado porque é assim que as coisas acontecem nesse mundo da Bíblia. Né? O que convém, se fala, o que não convém, deixa de lado. Né? Eu encerro por aqui e agradeço a atenção dispensada aí. Rogério, eu queria fazer uma pergunta para você. Posso? Sim. Você citou aí o livro Leviatã, né? E é um livro, inclusive, que eu já li também. É um clássico, né? Uhum. E eu não sei se você sabe, mas o guru da direita brasileira, né, que faleceu recentemente, o senhor Olavo de Carvalho, ele traça toda uma teoria, né? E justamente pegando baseado nesse livro, né? Eu não sabia disso, não. Sim, ele faz aquela passagem de Jó, né? De Behemoth e Leviatã, que é uma passagem bíblica, né? E ele pega e faz toda não sabia, né? Ele faz toda uma analogia comparando os movimentos políticos com esses dois animais. E ele fala, se você ler os livros dele, alguns ele fala muito bem isso, que a direita, que é o caso que ele defende, que ele é de direita, né, seria o Behemoth, que é uma estrutura, que é um animal terrestre, é um monstro que fica na terra, tem as suas bases, né? E o Leviatã seria a esquerda revolucionária, que fica no mar, né? Que é mais revolto. Opa! Que causa revoluções, que causa conflitos, né? E ele faz toda uma comparação com isso aí, sabe? Aí eu vi você mostrando aí o Leviatã, aí eu lembrei disso. Que ele faz saber até. Ele faz essa analogia, ele fala que o Behemoth é à direita e o Leviatã à esquerda. Pra você ver como é que... Não, só para corroborar o que você falou, né? Como que a Bíblia ela é um livro que baseou toda a política, né? Que a gente vê. Isso que chamam aqui, pessoal, eu parei de chamar, né, esses dirigentes do Brasil com o nome elite. Elite sugere algum mérito, né? Na verdade, eu aprendi com o meu querido Lima Barreto a chamá-los de endinheirados e ricaços. Né? Esses ricaços do Brasil, eu estou falando de ricaços, né? Esses trilhardários aí, né? Esse pessoal que não aparece, né? Que a gente não vê e que decide, que mexe os cordéis, né? Eles têm uma mentalidade que é totalmente medieval. Quando a gente diz medieval, né? É cristã, raiz, né? A maneira de olhar as coisas e encaminhar as decisões tem, né, essa memória, né, colonial em andamento. Por mais que nós aqui, né, não tenhamos conhecimento desses detalhes, né, mas, né, é assim que as coisas têm acontecido desde que os europeus colocaram os pés aqui, com o seu projeto de expansão. Né? O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 15, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, é que inspirou os jesuítas no seu lema, crê ou morre. Né? O que é que está dito aí no manso e meigo Galileu é o seguinte, crê ou morre.
né? Então, Exatamente. isso que orienta, né, desde o começo, né, esse pensamento expansionista, salvacionista, né, continua em atividade, né, e em pleno funcionamento. Nós estamos vivendo isso. Os setores populares, sobre quem a máquina do Estado nunca, né, foi democrática, nunca foi condescendente, nem benéfica, né? Do ponto de vista dos setores populares, né? Nunca o fascismo deixou de atuar, né? Para usar um vocabulário contemporâneo e que comunica, né? Então, quando a gente vê dizendo que o golpe instalou o fascismo, quem diz isso está comodamente colocado na sua classe média ou alta, né? E achando porque entrou um governante de plantão que não lhe é muito simpático, né? Ali começou o fascismo. Não. Isso é uma questão de perspectiva, né? Então, quando Stalin e Mao se combatiam, por exemplo, né? Isso não fazia nem do outro um antifascista, né? Eles eram fascistas do mesmo jeito, né? E achar que combater um tal quadro de fascista, como esse que está aí agora, torna a perspectiva antifascista, como, por exemplo, os ditos, né, partidos populares, de trabalhadores e tudo mais, é um engano. Né? É um engano profundo, né, que mostra como a pessoa, né, que adere a esse pensamento, né, na verdade, ela tem uma vibração que ainda está imantada, né, está no campo de gravidade, né, desse princípio de autoridade e do exercício e da busca do exercício do poder sobre os outros, né? Então, aquilo que estamos vivendo, né, não é um momento assim fascista. Segundo nós observamos a história sobre os setores populares, nunca houve sossego, né? Sempre foi e continua sendo, né, genocídio, extermínio, a máquina de arrancar, né, a riqueza deles, a concentração, pronto, a pandemia, isso que chama de pandemia, né? É a ocasião para os ricos ficarem mais ricos. E a população, ninguém está falando disso nos grandes canais, porque a grande mídia ela está comprometida com esse projeto. Né? Não nos enganemos, não existe nenhum recanto na grande mídia que escape, né, de uma articulação com esse projeto nazista, sim, mas porque sempre foi eugenista, sempre foi racista, misógino, sempre foi. Né? E não mudou, embora alguns achem, né, que um tal ou qual governo lhes seja favorável, mas se você tiver a frieza de analisar, verá que sobre os setores populares sempre, né, houve a máquina de guerra do Estado, né, trucidando. Isso continua. Né? E a inspiração disso, né, é isso que eu vinha dizendo, né, vem desse imaginário bíblico, né, que é expansionista. Não precisa, gente, de pensar e resolver aquele dilema em torno dos protocolos dos sábios de Sião, dos anos 30. Ai, que é apócrifo, que foi. Não precisa, não. Basta ver a Bíblia. A Bíblia tem lá os protocolos de Sião, é fichinha diante da Bíblia. Né? Porque é um livro que começa desse jeito, né? Aí dizem, não, mas os evangelhos um Deus de amor. Sim, mas vocês esquecem que o Apocalipse é o terror, né, do Antigo Testamento que volta com toda a força, configurando nessa nossa concepção de temporalidade, né, a ideia, né, plausível e aceitável, né, de uma grande tribulação, de um lago que arde com fogo e enxofre, para o qual os primeiros a ser lançados, sabe quem são? Os tímidos. Não é? O que é que um tímido fez para ser o primeiro da lista a ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre? Eu vou explicar. Um tímido, por um projeto expansionista, é um entrave. Né? Então, se vocês for ver um rabino falando aí no YouTube, pode ver, ele não tem nada de timidez, né? Ele é uma figura que tem uma certeza absoluta de si próprio, né? Uma vaidade, uma soberba também extrema, né? Na proporção dessa divindade dele, né? Um ego inflado, né? Enorme, né? E o que ele quer é colonizar o outro, né? Então a gente É verdade.
né? A gente, né, enquanto pessoa, cada um de nós, né, eu, vocês, né, a gente se vê em enfrentamentos, né, e é decisivo, né, que haja uma preparação para discernirmos o que está acontecendo. Né? Os missionários de qualquer crédito né, querem levar a salvação, querem levar o desenvolvimento, querem levar a consciência. A gente vê hoje aí os novos missionários, né, falando em levar consciência. Não, não se trata de levar consciência, não. Todo mundo é consciente. Né? Se trata mesmo de instrumentalizar as pessoas, prepará-las para entender o que está acontecendo. Né? Entender-se a si próprio, entender o quadro mais geral, saber, né, por exemplo, né, que fake news, né, é algo intrínseco a essa nossa cultura. Né? Olha, como a gente vinha falando um pouco antes, né? A pessoa acreditar em cobra falante, né, em burra falante, como é que pode que a Terra é plana, que tem pilares, né? Em unicórnios, dragões, essas coisas todas. Bom, o que é que foi feito da inteligência dessa pessoa? Né? Então, assim, é uma maneira calculada, planejada de achincalhar a dignidade de si próprio. Né? Uma pessoa que chega a esse grau, né, de desprezo à própria capacidade de discernimento, né, ela efetivamente é uma ovelha, a ovelha do Salmo 23, né? Que a gente lê, todo mundo acha bonito, né? Mas só que esquece, né? Alguém esqueceu de escrever um Salmo 23 na perspectiva do pastor, né? Eu acho que um pastor diria assim, eu sou o teu pastor e nada te faltará, e etc e tal, e você me dará lã e carne macia para eu comer, né? Porque o Salmo 23, né, fala da ovelha, né? Mas o entendimento de uma ovelha diante do pastor, convenhamos, né, é bastante limitado e a ovelha não tem ideia do que está por trás de tanta caridade, de tanta bondade. Né? É tosquiar e levar para o matadouro. Né? Então, esse entendimento, né, a Bíblia tem essa linguagem simbólica, né, que os endinheirados estão muito bem informados, né, sobre isso. Né? E usam de artimanhas e maneirismos, né, para salivar, né, e envelopar todo mundo. Né? E é isso que Exatamente. tem que tem feito. Né? Se nós, né, não colocarmos aspectos, né, de nossa vida em discussão, né, e não insistirmos em ampliar, né, a interlocução, porque não existe interlocução. Né? A gente tem, né, os meios de comunicação com monopólio das notícias, da criação de ideias na sociedade e que são ideias que convergem para um estado de sociedade, que é isso que a gente está vivendo, né, que lhes é favorável. Né? E não nos são favoráveis. Eu estou falando, assumindo uma perspectiva de quem tem uma história vinculada, né, até ancestral, com a ancestralidade ligada, né, aos setores populares. Né? Então, se a gente usa ferramentas que são dos colonizadores, né, a gente está condenado a sermos atores da nossa própria subalternização. Né? O que aconteceu, por exemplo, é preciso se dizer, por exemplo, em relação a essa questão aí da Ucrânia e da Rússia, né? Mas o presidente, eu vi, né? O presidente da Ucrânia, ele é judeu, ele não pode ser nazista. A pessoa esquece que a gestão interna, o trabalho sujo dos campos de concentração eram feitos por judeus. Né? Eles faziam tanto o trabalho de polícia própria, como quem limpava os fornos crematórios eram os judeus. Né? Na escravidão negra no Brasil, os negros da Casa Grande e os da senzala sustentavam, né, a escravidão negra, empenhados e entusiasmados. Né? E aí inclusive, não querendo te interromper, como não, diz o pode interromper. Pode interromper. Você falou da escravidão aí, né? Você vê, a Bíblia é um livro que defende a escravidão, regulamenta a escravidão. Exatamente. Né? Foi usado pelos escravocratas, inclusive aqui no Brasil, para ratificar a escravidão, né? Quando as pessoas falavam, por exemplo, os abolicionistas que tentavam lutar contra, aí
90% dos que tinham escravos eram religiosos, eram católicos, e eles baseavam na Bíblia. Eles falavam assim, não, a Bíblia fala que é normal ter escravo, olha aqui, ó, dá preço pro escravo, pode bater, mas não pode matar o escravo, você pode receber um escravo de herança, e tal. Então, quer dizer, as pessoas... Aí eu vejo hoje as religiões cheias de pessoas negras seguindo a Bíblia, que é um livro, o absurdo de um livro escravocrata, né? Quer dizer, um negro ser cristão, ser religioso, seguir a Bíblia, para mim, seria isso que você está falando, é a mesma coisa de um judeu nazista, né? Quer dizer, uma coisa totalmente sem nexo. E eu vejo também não só a questão da escravidão, mas aí às vezes fala assim, mas isso é o Velho Testamento, que no Novo Testamento não. Mas, na verdade, no Novo Testamento continua a mesma linha de raciocínio. Jesus nunca falou uma vírgula sequer contra a escravidão. Nada. Ele nunca falou assim, gente, esse negócio de escravidão, isso é abominável. Você escravizar outra pessoa, você ter uma pessoa como algo de valor, né? Quer dizer, nunca falou nada. Inclusive, ele citava várias parábolas falando de escravo, escravo bom, fiel, tem que obedecer o amo, entendeu? Pregando essa submissão, né? Mesmo que o amo fosse mal, mesmo que o amo batesse, tinha que aceitar, entendeu? Então, quer dizer... Tanto o Pedro, né, como Paulo, né, escreveram vastamente, né, normalizando, né, naturalizando. Isso, eles usavam a palavra servo, né? Mas é servo. Mano, servo é escravo. Não, quer dizer, isso é só traduções mais antigas, coloca lá escravo mesmo. Exatamente. Então, quer dizer... O livro de Filemão, né? A carta de Paulo a Filemão, Onésimo, né? Que era um escravo, né? Era um escravo fujão, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu fico observando e eu fico assim, sabe? O Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo, ele falou assim, que os idiotas vão dominar o mundo. Não pela capacidade, mas porque eles são muitos. Então, quer dizer, é demais, né? Outra coisa, eu vejo as religiões cheias de mulheres. Mais da metade do rebanho das religiões são mulheres. A Bíblia é o ápice do machismo. A Bíblia já começa a ser machista logo no relato da criação, no mito da criação, onde Eva é uma serviçal ajudadora que foi tirada da costela do homem, né? E ela é apontada como a culpada do pecado original, porque a serpente fala com ela, na lenda, né? E ela vai e come do fruto porque ela queria ser igual a Deus. E Paulo fala que ela foi totalmente enganada. Quer dizer, que ela foi amar, que ela comeu porque ela queria ser igual a Deus mesmo. E que o Adão só comeu porque ficou com medo de perder a Eva. Porque, tadinha, minha mulher, eu gosto mais dela, ela comeu, agora eu vou comer também. Então, quer dizer, a Bíblia já mostra que o homem comeu por amor, né? Amor à mulher, né? Já a Eva não. A Eva queria ser, né? Igual a Deus, né? Você vê que não tem um livro na Bíblia sequer que é atribuído a uma mulher. Só homens. Os patriarcas bíblicos tinham várias mulheres. Abraão tinha Sara, teve um filho com a serva, teve uma outra mulher, né? Jacó teve 4 mulheres, casou com 2 irmãs e as 2 servas. Davi teve, que se sabe, 8, né? Salomão disse que teve 700, fora 300 concubinas. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela sempre foi tratada na Bíblia como um serviçal, ajudadora e procriadora. Quando a mulher não conseguia ter filho, ela era considerada inútil. Tanto que as mulheres ficavam assim, meu Deus, eu preciso ter um filho. Aquilo causava depressão nelas, aquilo causava, né? Então, assim, como que pode, eu fico me perguntando hoje, e nas cartas do Novo Testamento, que o pessoal quer passar o pano, né? Fala, mas no Novo Testamento, lá continua falando que a mulher, Paulo fala que a mulher tem que ficar calada na igreja. Se ela tiver alguma pergunta para fazer, ela tem que fazer para o marido em casa. Que a mulher tem que pôr uma constrangedor pano na cabeça para mostrar sua submissão ao homem. Que a mulher ela tem que se sujeitar ao homem. Porque ela foi criada através do homem, né? Então, quer dizer, como eu pergunto a vocês, você, Karine, que é mulher, como que você entende, né, que mulheres ainda encham os bancos das igrejas com um livro
que, para mim, é o ápice do machismo. É o ápice do domínio do homem sobre a mulher. Como que elas conseguem? Quer dizer, eu acho assim, a alienação deve ser tão grande, porque como que pode elas não enxergarem isso? Hoje, assim, há alguns segmentos feministas dentro da Igreja Católica, eu acho. Mas, assim, na maioria, as mulheres, eu acho que é aquela coisa, a cultura da submissão é tão forte que ela pensar que pode ser algo além daquilo, né, se transformar como um ser humano e não esse objeto, né, vai fazer com que eu vá para o inferno, tá entendendo? Então, existe também esse pensamento, né, dessas pessoas, dessas mulheres que A estão lá. intimidação, né? E assim, o manejo do medo é muito forte, né? Quando você pega o medo, a desilusão, né? E o desamparo, e você chega com um discurso, e não, mas eu vou lhe proteger, a igreja vai estar aqui para você, mas você não pode questionar isso, você não pode. Mas aí vai ser, mas eu não tenho outra coisa, eu só tenho esse amparo aqui. Então, entra nessa roda, né, nessa roda viva aí, e muitas mulheres reconhecem, ensaiam, lutam para ser mais livres, né, nas suas escolhas. Outras não, outras são totalmente misóginas e machistas também, né? E vocês falando aí sobre essas questões, né, dizendo que existia na escravidão negros que apoiavam a escravidão, como também existiam judeus que também ajudaram a maltratar, né, a matar também os judeus ali nos campos de concentração. Se a gente for ver nossa realidade hoje, existem negros, existem gays, existem mulheres que apoiam o neonazista e o bolsonarista, né, hoje. Então, assim, existem brasileiros, latinos, que se consideram neonazis, que a gente vê por aí. Então, assim, e se ele for para a Alemanha, vai ser morto, se ele tiver esse pensamento lá, assim, né? E se for a gente for olhar o tempo, o jeito que a gente lê o mundo mudou daquela época, né? Então existe essa ideia de dominação através da loucura neoliberal aí, né? Não, você pode tudo, na verdade você está sendo dominado e você não pode nada, né? E a igreja ela entra nesse sistema, né, para justamente silenciamento mesmo das mentes, dos corpos. Vocês falam, não, mas a igreja é lá para civilizar. Então, quando eu vou para civilizar, eu subentendo que aquele povo é selvagem, né? Então, eu já desumanizo, essa brutalidade dos corpos. Então, eles fazem isso com as mulheres, fazem isso com os povos que não são civilizados, né? E quando, na verdade, se você for ver, existe uma civilização muito rica ali naqueles... Os pagãos, né? Que eles falam, os pagãos. Eu fico boquiaberto, viu? Eu, sinceramente, eu não entendo como que em pleno século XXI, né, ainda tem gente que acredita que o mundo começou com 2 pelados e uma cobra falante. Como que pode uma pessoa adulta, né? Uma pessoa adulta, entendeu, que já saiu da infância, acreditar que tudo começou com essa historinha de Adão e Eva, acreditar em Arca de Noé, que um velhinho de 600 anos construiu um barco e colocou 10 milhões de espécies de animal dentro desse barco, inclusive o canguru, que saiu da Austrália e nadou o Oceano Atlântico inteiro a nado, entendeu? O urso polar, que saiu lá do Polo Norte, ele deve ter construído um freezer dentro dessa arca, entendeu? O tamanduá aqui das Américas, o panda da China, e chegou essa bicharada lá, pôs tudo lá dentro, o leão, que é carnívoro, junto com o carneirinho, e só tinha 2 de cada, e um não podia comer o outro, mas ele conseguiu controlar essa turma, entendeu? E ele deu alimento para esses animais 1 ano dentro dessa arca, 3 milhões de pessoas vagando pelo deserto, igual diz a lenda lá, né, da Terra Prometida. Perdão. Então eu fico pensando, como que pode uma pessoa crer nisso? 3 milhões de pessoas no meio do deserto.
que esse povo comeu, o que esse povo bebeu, como que eles andaram. Você vê uma cidade, 3 milhões de pessoas, uma capital aí do Nordeste que vocês moram, João Pessoa, né? Imagina a logística para alimentar uma capital dessa, comida, tanto de supermercado, de carretas, todo dia que tem que levar roupa, comida, e eles acham que 3 milhões de judeus, a Bíblia fala, né, que era 600 mil homens de guerra. Então, se você somar as mulheres, já dobra, né? Mais ou menos, né? A média, que é mais ou menos meia-meia. Já dá 1.200.000 pessoas. Crianças, idosos, menos de 18 anos que não faziam parte do exército, mais velhos que já não faziam parte. Vamos jogar aí 3 milhões de pessoas, na média. 3 milhões de pessoas vagando por um deserto inóspito. Ficou 40 anos para atravessar um trechinho ali, pequenininho. Em 200 que em quilômetros. 40, que em 200 quilômetros eles passavam em 4 dias. E aí, Deus milagrosamente fornece água, maná do céu cai em forma de pão, as codornizes quando eles sentiam falta de carne, entendeu? Quer dizer, e esses arqueólogos, esses estudiosos, ficam escavando, a maioria é cristão, doido para achar um coité, uma panela velha, um trem para provar essa peregrinação tremenda, mas não acha nada. Não acha nada. Os egiptólogos não acham nada. Você vê, escravo no Egito era uma coisa que não existia. O Egito não tinha essa escravidão, ainda mais em massa, que o faraó ficou até com medo, porque os escravos eram mais do que o povo dele, dava com medo dos escravos tomar o Egito. Agora você imagina, você vê que isso aí é uma lenda, é um mito. Entendeu? E as pessoas acreditam nisso, acreditam que um homem ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe, acreditam que uma virgem deu à luz. Olha para você ver. Eu sempre falo que o cristão é cristão até o dia que a filha adolescente de 15 anos fala pro pai cristão: ó, pai, eu tô grávida do Espírito Santo. Ah, meu amigo, aí não tem cristão que resista isso, não. O cara deixa de ser cristão na hora. Você tá entendendo? Então, eu fico, assim, estupefato. E é impressionante como as pessoas creem nisso, né? E acreditam, e ficam tentando, assim, sei lá, ficam tentando passar pano, tentando dar uma consertada no assunto, né? Então, assim, eu fui do meio religioso, mas eu sempre ficava assim, gente, mas tem lá, eu ficava lá mais, assim, conveniência, né? Minha família, meus amigos, ficava levando ali, que de uma certa forma era cômodo para mim, era vantajoso, né? Tinha algumas vantagens, né? Era interessante eu ainda ficar lá por um tempo, mas eu já via que aquilo ali não tinha a mínima condição, e eu vejo pessoas que estão lá até hoje, né? Pessoas que conviveram comigo, né? Alguns estão lá até hoje, né? Então, isso é que me levou a escrever o livro, né, a Bíblia sob escrutínio, para ver se, sei lá, abre a mente das pessoas, né? E muitos que leem o livro dizem que ajudou muito, que passou a ter uma nova visão do mundo, da igreja, das religiões. Eu fico assim, eu fico satisfeito, porque na realidade são 2 sentimentos que eu sinto. Tristeza profunda de ver o mundo engalfinhado dessa forma, no misticismo, na superstição, né? E como descreveu muito bem o Rogério aí na sua fala, como que isso contaminou a política e tudo, né? Tudo é baseado nisso, né? E, por outro lado, fico feliz de ver que alguns às vezes acordam, né? Dessa Matrix, né? Uhum. Tinha uma página na minha época que chamava Fugindo da Matrix. Eu acho que essa página já derrubaram no Facebook. Né, Rogério? Assim, pronto. Tem um conceito na política que em inglês é traduzido para português como apito de cachorro. O cachorro escuta um som que nós humanos não escutamos, né? E adestradores usam esse apito para dar comandos, né? Embora ninguém escute, nenhum de nós escutemos. Então, pegar esse caso, né, para fazer um paralelo com muito do que acontece no mundo institucional, social e da política, né? Como há uma comunicação que é estabelecida entre grupos mais específicos, né? Mais aladeado assim abertamente, né? Então seria nesse sentido que o conceito de apito de cachorro em política, né, fala, né? Por exemplo, se a gente pegar a bandeira do Brasil, né, aí a gente aprendeu desde pequeno que o verde é as matas, o amarelo é a riqueza. Não, hoje sabemos
que são cores das famílias aristocratas, né, os Braganças, não sei quem mais lá, que vieram colonizar. E é uma cor que comunica para eles. Se você pegar também as cores das revoluções burguesas, né? As cores inglesas, que foi a Revolução Gloriosa, 1600 e alguma coisa, a cor da bandeira dos Estados Unidos, né? E a cor da bandeira francesa, né? O azul, branco e o vermelho, né? Tem até filme falando que é liberdade, é igualdade, fraternidade, né? Mas é uma comunicação que acontece aí. Por quê? Onde é que a gente encontra essas cores descrevendo uma certa situação? Qual o texto mais antigo? Ou que seria assim mais remoto, né? É só pegar, gente, abram o livro de Esther na Bíblia, né? Vocês encontrarão Esther, né? Tem um nome judeu, mas era Esther. E ela, enfim, com orientação... Na Bíblia, eu acho que é Neemias, né? Neemias, uma coisa assim. Livro de Neemias é que conta a história de Esther. Tem um livro de Esther. Tem um livro de Esther. Ah, não, tem mesmo. Esther, verdade, né? verdade. Aí Mordecai, que era o cérebro, né, e orienta como ela chama a atenção do rei, se aproximar do rei. O rei achou ela muito linda e ela findou sendo uma das esposas. Enfim, no livro de Esther tem uma situação posta, né, que o povo hebreu tinha na realeza lá algumas figuras que eram hostis, né, e que planejaram o extermínio dos judeus, né, e conseguiram fazer com que o rei encaminhasse uma lei num dia queria matar todos os judeus, né? Enfim, Mordecai consegue reverter o quadro, né? E no final de tudo, quando ele é reconhecido pelo rei, né, ele aparece assim, nos degraus do palácio, né, vestido com que cor? Da bandeira da França. É dessa bandeira das revoluções burguesas. Ele numa veste branca com uma capa vermelha e uma túnica azul e com uma coroa dourada, né? Essas cores, né, estando na bandeira, né, desses países, né, assinala para alguma coisa que aconteceu no outro nível que não é muito divulgado, né? Então, tanto isso acontece, a Bíblia é cheia dessas estratégias, né, de uma comunicação mais restrita, né, a sua simbologia, né, na verdade, né, que fala, né, eu não entendo, vida eterna, né, essas coisas que são absurdas. Paraíso. Né? Paraíso, salvação, do quê? Né? Mas o efeito prático, né, é tanto dirigido às massas, né, tornar as pessoas desfibradas, e isso em efeito maior. Você tem sociedades, né, disponíveis tanto ao comando, né, como amedrontadas, acovardadas, né, e uma parte minoritária, né, que seria assim o correlato ao pastorado, né, que sabe tirar proveito dessa situação e alimenta essas ideias. Né? Então, a Bíblia, nesse sentido, né, pronto, o tema hoje da gente foi bem convergente nesse ponto, né? A Bíblia é um livro que, mesmo que você, alguém que esteja escutando, nunca tenha aberto uma página, né, isso não te isenta de sofrer, né, não só pessoalmente, mas na própria biografia, os seus ancestrais, etc. e tal, né? Sofreu o efeito, né, do que ela vem orientando, né, desde quando ela chegou nessas terras, nas caravelas dos invasores, genocidas, né, e continua hoje com esse mesmo propósito. Né? Então, a expansão do evangelho hoje, né, a gente vê, né, a grande mídia tem espaço, as grandes editoras abrem espaço. Né? Por quê? Porque é de interesse dos endinheirados, né, que essa mentalidade, né, assustada, desfibrada, em pânico, que é consideravelmente reduzida em termos de compreensão do que está acontecendo, não é estimulada, né, a ter da existência natural e social e subjetiva, né, um entendimento mais consistente. Né? Então, esse emburrecimento coletivo, né,
é a condição para a existência desse quadro, tanto no Brasil, que a gente está vendo, mas no mundo. Né? Eu lembro para os meus ex-irmãos, né? Eu digo, olha, gente, o mundo está sob regência de sociedades que se inspiram nesse livro. E olha como estamos em termos globais e locais. Né? Olha onde isso está nos levando. Ao colapso, né? Colapso total. Não, e um ser imaginário, né? Que você vê. Jesus Cristo, se você for fazer. Inclusive no meu livro eu falo sobre isso, sobre o Jesus histórico, né? Todo historiador que tem um mínimo de seriedade no seu estudo sabe que esse Jesus que todo mundo adora e que habita o imaginário de milhões de pessoas foi inventado, né? Isso aí foi uma criação do Império Romano, né? Para dominar os povos ali. Constantino em 325, né? Se você estudar a história, você vai ver lá que ele estava tentando galgar o poder do Império Romano, estava numa luta pelo poder e supostamente ele teve uma visão, né? Ele viu lá na ponte do rio Milvio, ele viu uma luz brilhando e os cristãos nessa época já eram uma parcela considerável do Império, né? Porque em 325 era bem diferente de 66, quando Nero pôs fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos, né? Eles eram um grupo pequeno, mas agora eles já eram um grupo maior, era um grupo grande, né? E aí ele simplesmente fala que resolveu ser cristão. Por quê? Porque 40% do império já era cristão. Então aí ele consegue abraçar essa grande massa que tinha no Império, faz um concílio, que é chamado Concílio de Nicéia. Ali ele reúne lá os principais bispos das igrejas, que as igrejas cristãs eram tudo esparramadas, cada um tinha seu próprio conceito sobre o Jesus, né? E ali ele tenta impor um dogma único, ele tenta ali pôr ordem na casa de Deus, né? Como eu falo o ditado, né? Ele tenta colocar ordem na casa de Deus. Aí ali sim começa o cristianismo, porque até então o cristianismo eram várias igrejas espalhadas pelo mundo, cada uma com a sua visão de Jesus. Existiam os gnósticos, existiam várias ramificações, né, os docetas, né? Existiam os seguidores de Marcião, que tinham uma visão totalmente diferente, havia um debate sobre quais livros eram inspirados ou não, né? Então, quer dizer, você vê que foi uma construção, né? Existem dois ramos entre os historiadores. Os que acreditam que existiu um judeu comum, como nós, né? Uma pessoa comum, não que nasceu de uma virgem, que fez milagre, que morreu e foi ressuscitado. Não, uma pessoa como nós. Existiram vários, inclusive, né? Vários messias na época, e que um deles pode ter sido a origem da construção do mito, que aí, à medida que foi passando o tempo, eles foram construindo um mito em volta dele. E tem aqueles que já descartam totalmente, acham que foi criado totalmente, do nada, assim, criado baseado nas mitologias antigas. E se você pegar o conto do herói, né? O conto do herói, a jornada do herói, você vê que Jesus se encaixa ali, são 25 pontos, ele se encaixa em 22. Né? Quer dizer, nasceu de maneira milagrosa, teve seguidores, atraiu discípulos, né? Foi morto, ressuscitou. Se você olhar a história dos heróis antigos, do deus Mitra, Dionísio, se você olhar a história do deus Horus, se você olhar os deuses persas, você vai ver que há muita semelhança nessa jornada do herói aí, né? Então, a gente percebe que esse Jesus que hoje as pessoas conhecem e habitam o imaginário delas e elas depositam sua fé, foi algo criado, algo inventado. Para mim, foi a maior fake news que já existiu na história da humanidade, né? Porque, veja bem, como que pode, né, a pessoa fica falando de fake news, só que a maioria das pessoas acredita numa fake news. Que Jesus foi a maior fake news que já existiu. Porque, veja bem, se existia um Jesus, uma pessoa comum como eu, como você, como qualquer um,
provavelmente ele era analfabeto, porque ali se falava o aramaico. Os evangelhos foram escritos em grego. Então, quer dizer, a maioria ele não sabia nem falar grego, muito menos escrever grego, né? Que é uma grande diferença você falar uma língua e escrever corretamente, né? E os apóstolos também, notoriamente, eram todos indoutos e comuns. A própria Bíblia reconhece isso, que os sacerdotes lá falam, né? Como que esses homens podem ter feito isso, vocês não sabem nem ler direito, né? Existem só 2 passagens na Bíblia que dá a entender que Jesus sabia ler. Quando ele lê lá na sinagoga da cidade dele lá, e quando aquele texto de João que ele salva uma meretriz, ele começa a escrever na terra, assim, diz que ele começa a escrever no chão. Mas todos esses textos já foram comprovados que foram interpolações, foram acrescentados justamente para dar a entender que Jesus ele era alfabetizado. Porque não há nenhum escrito, ele não escreveu nada e os discípulos não tinham condição de escrever nada. Os discípulos eram pobres pastores que viviam na Galileia rural, não tinham a menor condição de escrever nada, ainda mais em grego. Porque as cópias que nós temos hoje, mais antigas, são de 200 anos, 150 anos depois de Jesus. Cópias de cópias de cópias de cópias que foram sendo feitas, né? E nós temos, assim, alguns manuscritos, né? Alguns fragmentos. O fragmento mais antigo que existe é de um trecho do Evangelho de João que data de 160 da nossa era. Jesus morreu em 33. É um fragmento. Então, assim, cópias completas, mesmo 200, 300 anos depois, né? Então, a história que fala lá nos evangelhos, que os apóstolos aqui escreveram, que Mateus escreveu, que o Marcos, não sei o quê, isso aí, a gente sabe que isso aí não tem a menor condição. Existem relatos nos evangelhos que relatam histórias que aconteceram depois da destruição de Jerusalém, né? Mateus fala da destruição de Jerusalém, como que foi, os exércitos romanos cercando a cidade. Quer dizer, isso tudo indica que foi escrito depois, muito tempo depois, né? Então, na realidade, o que provavelmente pode ter acontecido foi que talvez um pregador ou vários, né, reuniram alguns discípulos, depois foi morto, porque Roma matava mesmo, começou a causar tumultos, matava mesmo, não perdoava, e esses discípulos foram criando uma lenda através da transmissão oral, né? A cada ponto aumenta um conto, aí vai contando, e a gente percebe isso nos próprios evangelhos. Se você pegar o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais curto, mais simples, Jesus cura um cego. No mesmo relato em Lucas já é 2. Quer dizer, já vai aumentar. Entendeu? Em Marcos, Jesus é só um profeta de Deus. Ele não nasce de virgem, ele não é. Já em Lucas e Mateus, ele já nasceu da virgem. Já em João, ele é o Deus encarnado. Aí já virou o Deus encarnado. Aí já não precisa nem. Né? Então, quer dizer, você nota essa construção do mito Jesus, né? Como que ele foi sendo construído. Né? E aí Constantino pega essa história e resolve escolher ali 4 evangelhos que melhor se harmonizavam com o que ele queria, e criou a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a base de todas as igrejas, né? Que da católica que surgiu os protestantes na Reforma do século XV, os ortodoxos no século V, né? Depois veio os pentecostais no século XIX, os neopentecostais, né? E tudo isso aí que a gente vê aí, essa árvore cheia de galhos, né? Então, por isso é que eu falo, o maior fake news que existe hoje é a história de Jesus, que pelo menos a parcela cristã da humanidade, que são mais de 2 bilhões de pessoas, creem cegamente, como se fosse verdade, né? E morrem por isso, né? Morrem, chegam a sacrificar por uma grande fake news. Então, quer dizer, eu procuro falar isso no meu livro, eu tenho 3 capítulos no meu livro que eu falo sobre isso, a construção do mito de Jesus, os evangelhos, eu vou falando sobre isso, como que foi o trabalho de escolha dos livros, né? Que levou mais de 500 anos. Essa Bíblia que a gente tem hoje, uma pessoa achar que essa Bíblia, ela exala exatamente o que foi escrito lá no início, né? Quer dizer, você vê, ó, escreve numa língua. Por exemplo, a Bíblia toda foi escrita em hebraico clássico. Aí o hebraico clássico morre, eles resolvem, em 200 anos de Cristo, a parte hebraica, traduzir para o grego, na Septuaginta grega. Aí, depois do grego, eles resolvem passar para o latim, em 500, com São Jerônimo, o tal São Jerônimo, né?
Depois do latim, a língua vai morrendo, eles passam para as línguas modernas, inglês, espanhol, alemão, português. E em cada língua tem 7, 8, 10 versões da mesma Bíblia, cada um de um jeito. Você pega uma Bíblia, tem lá um livro que na Bíblia Católica tem 7 livros que não tem no Evangelho. Na Protestante, tem trechos da Bíblia que você vai lá, tem um trecho numa Bíblia, na outra é um traço. Tem aquela numeração para você achar os... Né? Aí tem trechos lá que eles acham que não é legal, eles vão lá e põem um traço. Tem passagens inteiras que tem numa Bíblia e não tem na outra. Esse que eu citei da prostituta, da adúltera, né, que Jesus salva, tem Bíblia que não tem, que fala que aquilo ali foi depois que acrescentou. Isso é só um exemplo. Marcos tem Bíblia que tem 2 versões, a versão longa e a versão comprida. Ó, a versão longa é a versão curta. Então, assim, a gente fica impressionado de ver. Se eu for falar aqui, eu vou ficar horas e horas falando, né? Então, resumindo, para mim, a maior fake news que existe, se eu falo tanto de fake news, né, tá na moda, é a história do cristianismo. Uhum. Pode crer. Ei, gente, a gente já está chegando aqui a 2 horas de live. Um bate-papo. Eu adoro participar do evento, porque eu fico aqui só escutando e aprendendo bastante. É muito bom. Sabe? Isso enriquece. E, assim, um dos motivos para a gente fazer isso, e tem mais, vamos fazer online, mas a gente vai fazer justamente isso, assim, para que mais pessoas possam escutar, mais pessoas possam conhecer, né? E ver que a verdade ela não é absoluta, que a realidade ela é transformada a cada época, e a gente precisa de ler, precisa de ter esse pensamento crítico, né? Porque é em cima da falta desse pensamento crítico que a religião ela aduba suas ideias e seus dogmas, não é verdade? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Emerson Borges por ter participado do nosso evento hoje, né? Vindo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links dele para vocês irem lá seguir, tá certo, pessoal? Agradecer ao nosso querido Rogério, porque sem ele também nada disso seria possível. Né, Rogério? E assim, eu vou deixar vocês se despedirem da última fala aí. E lembrando que amanhã, novamente aqui, vai haver, né, nossa live, que vai ser comigo, com Cláudia Rocha, professora de História aqui de João Pessoa, e com Ribamar. Né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o acima, e depois Ricardo Kelmo, nosso escritor, né, que está aqui sempre, né, vai falar sobre Brasil Expressão e gestão fascista. Né? Rogério vai participar mediando essa loucura que vai ser amanhã também. E eu espero que vocês possam estar aqui todos, tá? Se liguem nas nossas redes sociais, que o link vai estar por lá também. Vou passar a palavra aqui para o Rogério se despedir, depois Emerson, tá, gente? Bom, tranquilo. Eu queria agradecer a pessoas que estão aqui, né? Estou vendo aqui no YouTube, né? A Barros, William Dulce, Antônio Gabriel, Rafael, Lamena, Ricardo Darwin, Pedro, Paulo, Leandro, Antônio Gabriel, Ian, né? Tem um bocado de gente que veio aqui, né? Deixou um recado, comentário, o Diabo Real, Mephistoles, né? Quem mais tem? Que deixaram comentários, né? Como eu não fiquei muito olhando aqui, né? Não sei se tem perguntas, coisas assim, né? Mas eu estou vendo que tem muitos. As perguntas que apareceram, Rogério, eu fui fazendo durante a live. Sim, não. Aí, e fui rodando nos comentários aqui da galera, participou aqui, gostaram muito, todo mundo elogiando aqui nossa live, que massa. Flávia Mendes, Tereza Carvalho, né? Que fizeram presença. O Washington, Chinton, o culpado de Chinton, né? Também está por aqui, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram nos acompanhando, que colocaram comentários, fizeram questões, né? Agradecer ao meu caríssimo amigo Emerson Borges, né? Figura cara, importantíssima, importantíssimo livro, né? E reforçar o convite, né, para que venham amanhã.
Nosso encontro à noite vai até terça, né? Sempre nesse mesmo canal, 19 horas. Quarta, que será de manhã, né, com Alexei e Sérgio Viúla, né, que falarão dentro da Nova Consciência, que é o espaço criador, né, do Encontro de Ateus Diagnósticos. Foi dentro do Encontro da Nova Consciência, né, que é um encontro eclético, importantíssimo, né, para discussão de filosofias, de modo de existência, e abre para a diversidade, é importante, né, a existência do encontro com uma nova consciência, que esse ano é o 31º, né? 31º, não é isso? Encontro para a nova consciência, que está sendo transmitido as palestras, oficinas, pelo YouTube também. Né? Vocês podem encontrar aqui, caso queiram ver alguma coisa. Né? Mas Tem o canal teremos, isso. O canal da Encontro da Nova Consciência, é só colocar assim, que encontro. Né? Então, amanhã, né, teremos mais o nosso segundo dia. Todos estão convidadas e convidados. Né? Será bom tê-los presentes. Né? Eu estarei na mediação, como a Karina colocou. Ok, eu também gostaria de agradecer a todos, né? A Karina, ao Rogério, né? A todos que estão aí organizando, né? As pessoas que estão acompanhando e muitos que vão acompanhar ainda, porque isso aí fica, né, Karina? Vai colocar aí. Vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado. O encontro ano passado está todo aqui também, se a galera quiser assistir depois. Então, e eu só gostaria de, mais uma vez, né, fazer um jabazinho aqui do meu livro, né? Aqueles que quiserem saber mais sobre as origens mitológicas, sobre o Jesus histórico, né? A Bíblia sob escrutínio, só bater lá no Google, a Bíblia sob escrutínio, no meu site, no Facebook, no Instagram, na minha página no YouTube, no meu canal, né? Você pode na Amazon, no Magalu, onde você preferir, diretamente comigo pelo meu WhatsApp, só entrar no meu site que você vai ver lá meu WhatsApp, pode conversar diretamente comigo, tá? E, no mais, dizer que foi um grande prazer, viu? Um grande prazer falar com todos vocês e estamos aí à disposição, né? E gostaria que talvez ano que vem, né, se esse encontro for feito presencialmente, eu terei o imenso prazer de ir, né, presencialmente, né? Eu acho que vai ser muito bom, né? Quem sabe essa pandemia dá uma arrefecida e ano que vem a gente consegue fazer um encontro presencial, não é mesmo? Um abraço a todos. Muito obrigado, viu? Obrigada, Emerson, pela participação. Estamos felizes por estarmos, né, no nosso 24º encontro, né? É uma caminhada aí. E assim, não é? E assim, fazer ele presencial é muito bom, a gente adora também. Eu já estou, mesmo presencial, assim, ter esse momento virtual lá na hora, eu já estou pensando do ano que vem como é que eu vou fazer tudo, mas vai dar certo, super certo. Então, eu quero agradecer a todos por essa noite, por esse bate-papo, por essa troca de ideias tão rica, né? Então, aprendi muita coisa hoje aqui. Espero que vocês também. E até mais. Tchau, pessoal. Até amanhã, Um abraço. Tchau.